Galera, meu nome é Natanael, da página Mundo Nerd, eu sou o ADM daqui e eu espero que vocês gostem dessa live, né? Aí vamos entrevistar essa noite o dublador é Torizuin, o nome dele, e espero que vocês gostem dessa live, né, galera? Ele dublou diversos personagens como o Batman do Christian Bale, Mihawk de One Piece e entre outros. Agora vamos esperar o nosso convidado vir. Boa noite, Marvin. Boa noite do Volume de Brasil. Salve. Minha primeira vez fazendo live pelo, pelo Instagram. Minha mãe também entrando aí na live. Sejam muito bem-vindos, viu, galera? Minha página. Deixa eu ver quem mais entrou. Uma boa noite aí a Cícia Oliveira também. Boa noite a todos que estão entrando. Vai esperar o nosso convidado vir. Vai dar certo. O áudio pra vocês aí tão bom, pessoal? Ou tá bom ou tá mais ou menos? Se o áudio estiver baixo, eu aumento aqui. Deixa eu ver, mandou mensagem, o Héctor ia aceitar. Nosso convidado acabou de chegar, o Heitorzinho. Opa, Boa noite, Heitor. é melhor botar o fone ou não? Ah, você telefone, dá pra você escutar direito a minha voz? Tá o quê? O Acender aqui áudio que tá tá escuro, né? ou o áudio tá ruim? Não, aqui pra mim, aqui fica meio longe. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Tá muito mal. Pô, Caiu tudo aqui. rapaz, tá. Eu tô dentro da cabine que eu dublo aqui, porque aqui é mais silêncio. Vai ficar melhor. Fala aí. Boa noite. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tudo bom? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô me ouvindo bem direitinho. Beleza. Diga lá. Falou? É um boa noite, Héctor. Você, boa noite a todos, né, pessoal? Nós estamos aqui com o dublador Héctor Swing, que ele dublou diversos personagens, como o Batman do Christian Bale, o Mihawk de One Piece, Isso é mais o Príncipe recente. o Príncipe Encantado de Shrek e entre outros personagens. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer é o quanto você começou no seu ramo de dublagem? Como é que é? Quando? Quando que você na sua carreira da dublagem? Quando é isso? Eu Quando? foi na década de 80. Foi um pouquinho aí atrás. Tem bastante tempo. É, eu comecei fazendo estágio, né? Na minha época não tinha essa procura pela dublagem, né? A dublagem é que estava procurando a gente na época, porque nos anos 80 o mercado começou a aumentar, né? E eles precisaram de mão de obra, né? E foram buscar nos atores de teatro, assim, né? Tanto que nessa época veio uma galera de teatro, um pessoal que era difícil chegar na dublagem, né? Porque a dublagem tinha um estigma meio estranho na época, né? Era tipo
considerado assim, o cara não deu certo na televisão, no cinema, no teatro e acabar na dublagem. Isso era uma mentalidade antiga, né? Tanto que quando eu comecei, que quando eu saía, assim, as pessoas perguntavam o que que eu estava fazendo, eu dizia que eu estava dublando. As pessoas perguntavam, você não tem medo, não? Medo de quê? Achavam que a gente era dublê de corpo, né? Então não tinha essa, essa associação com o trabalho da dublagem com o dublador, né? Não tinha essa. Isso aconteceu, acho que desde da internet, né? Quando começou a ficar mais acessível, né? Porque o dublador às vezes ele fica famoso, mas é um famoso anônimo que ninguém conhece. Conhece pela voz, às vezes, né? Se você trabalhar muito, as pessoas acabam te conhecendo pela voz. Mas, né? Se não fosse assim, então eu fui meio que, meio que quase que obrigado, não obrigado porque foi o que eu quis, né? Mas eu já tinha tido uma experiência não muito agradável antes, que eu fiquei com uma má impressão da dublagem, então eu evitava, né? E trabalhei com muitos atores que dublavam, né? Então eu trabalhava com um teatro de esquetes na época dos anos 80, a gente fazia muito teatro de esquetes, né? De teatro de revista, musicais, com cenas curtas, né? Que faziam tinham um fio né, tinham com um fio condutor, mas eram cenas diferentes, né? Era uma outra época. Então a gente fazia muito personagem, né? Você fazia 9 personagens numa peça, assim. Então às vezes você mudava a voz, fazia uma coisinha, e as pessoas que dublavam começavam a falar assim, né? Porque em leitura, né? Quando a gente fazia, você tem que dublar, tá precisando de ator na dublagem. Então foi assim que eu fui. Fui fazer um estágio e comecei contratado como estagiário e continuei, né? Na época tinha um estágio na Herbert Richards, que a gente fazia 3 meses de estágio e se passasse pelos 3 meses, você fazia mais 3 meses e nesses 90 dias, se você passasse, era contratado. Então veio uma geração que entrou na dublagem assim. Eu fiz parte dessa geração. Muito bom, inclusive. É, Eu já tive o sonho também de ser dublador também, mas só que eu nunca tive esse sonho. Eu sou dublador por consequência mesmo. eu sou, eu tenho uma timidez assim um pouco de falar assim em público, né? Ah, Aí mas isso todo mundo tem, né? a questão também não é tão boa assim como a do senhor, né? O Isso senhor todo mundo tem, mas para falar em público você precisa não ter vergonha para fazer teatro, né? Porque aí você está com o público ali na sua frente. Mas para dublagem não, você está sozinho. No máximo você tem um operador e um diretor, se você estiver no estúdio. Se você estiver em casa, você está sozinho mesmo. Não tem que ter essa vergonha, né? Mas isso faz parte, né? Tem gente que não tem, né? Tem gente que já nasce sem esse defeito aí. Mas, é, eu também tive, eu sempre fui tímido, assim, mas isso não atrapalha, não. O trabalho é uma coisa, você é outra, né? Se você gosta do que faz, se você se empenha para fazer, a vergonha não tem como ela, né, ficar ali presente com você. Porque senão, né, não faz sentido, você está, né, se expondo ali, você como ator, você se expõe fisicamente, né? Então você tem que ter pelo menos noção do que você está fazendo ali, né? E se propor a fazer alguma coisa que não, né, vai pagar um mico, né? Mas isso aí o teatro te dá essa, te liberta dessa vergonha, né? Mas saindo do palco também você fica tímido do mesmo jeito, né? aí qual o conselho que o senhor dá para quem quer seguir a carreira na dublagem? A dublagem, eu não, se a pessoa gosta mesmo, é se dedicar, né? Ler muito, se gravar lendo, porque a gente usa um instrumento da fala, né? A gente tem que ter um domínio desse seu instrumento para poder te favorecer, porque senão você vai ficar tropeçando nas palavras, né? Não articulando bem. Isso você, né? Você adquire isso também no palco, né? Que quando eu comecei a gente fazia musical, não tinha
microfone, não tinha esses recursos assim, né? E a gente tinha que cantar ou falar e a última pessoa da fileira ouvir. Então a gente se ouvia, né? Isso é prática também, né? E se dedicar a isso, né? E a interpretação, que é a nossa é a ferramenta básica da dublagem, é a interpretação. E você adquire, né? Isso exercitando ou estudando. Porque interpretar também é uma coisa muito individual, né? Muito particular, né? Você não consegue ensinar ninguém né? Você pode até fazer para a pessoa né, se inspirar e fazer parecido, mas cada um tem a sua percepção, né? E a interpretação vem daí, né? Eu vejo uma coisa de um jeito, uma outra vê de um outro, né? As interpretações variam de acordo com essa diversidade de talentos que a gente tem, né? Tem que ter, né? Acho que é por aí. Aí, E ter muita perseverança também, né? Porque não é um meio fácil, né? A concorrência hoje em dia é muito grande, né? E você tem que ser bom e rápido também, né? E competente, né? E tem que ter qualidade o trabalho, né? É em busca disso, né? De se aperfeiçoar. Que aí você não tem como, né? Não ser absorvido né, por um mercado que precisa de mão de obra especializada, né? Eu acho que é por aí. E estudar, né? Português também, que é bom, porque as traduções não te garantem um português, né, correto, né? Às vezes tem traduções que tem até revisão e você encontra alguns errinhos de concordância, de tempo verbal mesmo, né? E tem umas pegadinhas, né, que você tem que ficar atento. Isso leitura te dá, né, essa dinâmica, né? Leitura dinâmica também, porque a gente não decora texto. A gente tem que entender em tempo, né, um tempo muito curto e executar como se você tivesse feito aquilo ali, né? Então, o trabalho você tem que ter uma experiência, né? Porque é um mercado também que pode queimar, né? Uma pessoa sem muita experiência se lançar assim, né? Porque a gente nunca sabe o que vai dublar. Às vezes você pega um papel difícil, né? Às vezes, na maioria das vezes, não, mas tem coisas que são muito difíceis. Se você não tiver uma expertise nesse sentido, aí você pode se queimar também, né? Não estou te ouvindo. o que o senhor acha também da O Senhor dublagem? está no céu lá. Nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo costume. Não, tudo bem. É que a gente tem o peso da idade, Senhor, parece que é né, uma entidade que está. Não precisa essas formalidades, não. Mas diga lá. Aí, Ettore, o que o senhor acha do dublagem por IA? Do quê? Por IA, eu acho a dublagem por IA. Não entendi. Do baixo, o quê? O que o senhor acha da dublagem por IA? Por IA, Isso, inteligência artificial. é, Não, isso não é dublagem, né? Isso é um programa, né, criado a partir de dados de vozes e não é dublagem, né? É máquina, né? Dublagem né, pressupõe ser humano fazendo, né? Dublar, né? Você tá, né, tá ali dividindo. Isso aí é outra. Pode, né? O problema é que é uma coisa que está sendo aperfeiçoada, né? E tem muita gente que não preza pela qualidade também, que tem pessoas que tanto faz, IA ou pessoa também. Tem gente que não tem essa exigência, né, nem essa, essa consideração, né, como profissional, né? Essa familiaridade, é coisa de público mesmo, né? Que tem gente que gosta, né? Eu nunca fui público de dublagem, mas eu lembro de quando eu era adolescente, que eu via televisão, novela, e ouvia algum filme, eu lembrava de atores de novela que faziam dublagem, eu falei, a voz de fulano aqui. Aí comecei a identificar essa coisa assim, mas não era uma coisa que me atraiu, né? Eu me atraí mesmo fazer teatro, que era uma coisa, né? Tipo
o, a base, né, do ator, é o teatro, né? Isso que me atraiu, não a dublagem, mas eu conseguia associar a voz de atores de televisão que fazia dublagem, alguns atores faziam. E, e isso o público que o público de dublagem tem essa essa familiaridade, né? De conviver com esses personagens e as vozes, né? E fãs, viram fãs, né? Coisa que a gente não sabia que tinha antes da internet também. Até sabia, assim, porque, mas não com essa profusão, né, que a internet possibilita, né? Você recebia cartas, né, de fã pedindo para você voltar para uma série, isso acontecia. Mas esse contato, assim, né, esse retorno direto, né, e, e quase que instantâneo, né? Isso a gente não tinha, era uma coisa que a dublagem começou a ser mais procurada e mais, né, valorizada, não tanto assim, né, mais pelo público do que por quem faz, né? Porque a gente não é tão valorizado assim, mas pelo público eles não gostam que troquem a voz de um personagem, né? Então isso não tem, a IA não tem isso, né? E inclusive né, a categoria está legislando, né? Está atrás de legislar a interferência da IA na nossa profissão, né? Para preservar exatamente isso, né? O trabalho de milhares de pessoas, né? Mas também tem um detalhe, né? Nada garante que, por exemplo, um ator que eu duble, um ator americano, que ele se empolgue com essa ideia da voz dele ser reproduzida em vários idiomas, sem mudar a voz dele. E aí? O que você vai fazer? Né? Tem essa possibilidade também. Mas não é uma regra, né? Vão ser as grandes estrelas, eu acho que vão querer, sei lá, os que têm um ego muito inflado, quero ouvir a minha voz em vários idiomas. E aí, a gente não sabe. Também tem essa possibilidade, né? Não só, né, baratear para as produções, né, os distribuidores, que vai ficar muito mais barato, né? Trabalhar com máquina, é só botar um programa e transferir um idioma para o outro. Mas pode ter algum ator que queira, né, vender os direitos da voz dele para ele, né? Para a indústria, né, né? Botar em tudo que é idioma do mundo com a voz dele. E aí? E se isso vira moda também? Se isso vira regra? A dublagem acaba, né? Então, tudo é relativo, né? E nada garante que isso vá acontecer, e nem o contrário também. Então, é uma coisa que a gente está vivendo. Não tem como você mensurar. Tem até como, né, se conjecturar, você fazer, né, várias, sei lá, enfim. Eu Mas é uma vamos lá. coisa que ameaça, né? Ameaça todo mundo. Está todo mundo meio que assustado com essa. Não só os dubladores, atores também, os técnicos, né? Isso tudo acaba, né? Os mixadores, né? Os estúdios, e aí? Acaba toda uma- um nicho de profissão que deixa de existir, né? Por causa de um programa. A gente corre esse risco, mas se você legislar, pode ser que não, né? Mas e se tiver essa contrapartida também? De, sei lá, eles fundarem um sindicato das vozes deles serem mantidas mundo afora. A gente não sabe, né? Então é uma coisa que também. Não, acho que todas as profissões estão assim, né? Tem até uma previsão aí de várias profissões que vão deixar de existir daqui a 20 anos, ou 10 anos até. Acho que até menos. Daqui uns 10 anos tem umas 30 profissões que vão deixar de existir. Exatamente pela evolução da tecnologia, né? Mas tem que ter, né, outras opções para as pessoas fazerem outras coisas. Aí, Enfim. pois é, essa parte da dublagem, o IA, eu acho um desrespeito aos dubladores também, né? Ele tem um É, pessoal que apoia isso, isso na dublagem, né? Pronto,
um exemplo é o Isaac Bardavid, ele morreu, né? Aí a pessoa Uhum. vai e quer usar a voz peculiar nele. Aí eu acho isso um desrespeito à nossa dublagem. É, mas tem que ter regras, né? Tem que ter, né, fortalecer as leis também. Porque a gente, o que deveria ser também. É porque o foco está muito nessa coisa da IA, né? A gente tem um problema, não é um problema, mais um desrespeito ainda dos direitos conexos, né? Que a gente não recebe. São coisas que a gente dublou há 30, 20 anos atrás que eles vendem, continuam vendendo e a gente não recebe nada por isso, né? É um percentual mínimo, né, que eles não pagam. E existe lei para isso, né? E ninguém, né, não se não corre atrás disso, né? Tem sempre alguma coisa urgente para ver e os direitos conexos ficam esquecidos. Isso a gente não precisaria estar correndo atrás de trabalho, né? Você teria uma garantia, como, né, em outros países tem. Aqui no Brasil é muito desvalorizado, né, o artista. Os direitos conexos de atores, mesmo de músico, é meio complicado, né? Devia ser mais valorizado, e mais respeitado, né, no sentido de distribuir mesmo essa renda, né, que fica numa minoriazinha ali, né? Fica só dos distribuidores para cima. A gente não tem acesso a isso. E é o nosso trabalho que está ali, né? Eles vendem horário, vendem comercial do mesmo jeito, né? E não pagam nada por isso. Usam e abusam da gente e fica por isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Rafael. É, Eu tô o Rafael sem óculos. ele foi. Ele fez a seguinte pergunta: como foi dublar o Príncipe Encantado em Shrek Eu não estou conseguindo ler. Como foi o de quê? Batman? É o Rafael Passani. Ele perguntou como foi dublar o Príncipe Encantado em Shrek. Ah, foi divertido. Foi como sempre. Eu gosto de dublar. Eu tenho o maior prazer em dublar. Então, para mim, não tem essa como foi, se foi diferente. São os personagens é que mudam, né? E era uma coisa, né, mais detalhista. Mas hoje em dia a dublagem está muito detalhista assim também, né? Mas na época o cinema eles tinham mais cuidado com as produções de cinema, né? Então tinha a diretora e tinha uma assistente que era do estúdio que eles mandavam para supervisionar o filme. Então essa parte era um pouquinho chata, porque ficava uma interferência da supervisão na direção e você ficava ali meio que no meio daquilo ali, né? E não sei se hoje em dia ainda acontece isso, mas às vezes atrapalha, né? Muita opinião às vezes atrapalha. Eu, quando dirigia, eu deixava o ator, né, mais livre, né, fazer, só se eu visse que ele estava tomando outro rumo, que eu falava, "Ah, não é bem isso aí, a intenção não é essa." Agora, você ficar interferindo na inflexão do ator, a não sei que esteja errado, né, porque a gente também não tem muita noção do que está fazendo, mas fica uma coisa meio mecânica, né, meio automatizada, a sua, a sua criatividade fica meio podada, né, às vezes em determinados trabalhos. Mas muito por isso, por essa coisa, por essas interferências, assim. Às vezes um detalhe bobo, né? Te fazem gritar umas 3, 4 vezes, podendo já te dizer, olha, eu quero isso, 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 né? E não ficar... Às vezes você vira meio que uma cobaia, né? No meio dessa coisa assim. Não estou falando que foi nesse caso aí, mas tem determinados trabalhos que são assim. Mas eu procuro sempre me divertir, né? Brincar com o personagem. Quando eu vejo que o clima está meio ruim, eu já invento, né? Já surge alguma coisa, né? Bota um caquinho ali no ensaio, que é para dar uma relaxada. Porque é um trabalho que exige muita atenção, né? Concentração. Uma coisa que você tem que levar muito a sério. Se for um clima tenso, aí a coisa trava, né? Aí não tem ninguém que consiga fazer um trabalho bom assim. Mas quando trabalho é bom, você vê que o clima foi legal, né? Geralmente é, mas tem algumas, algumas coisas que não que são inconvenientes e às vezes atrapalham o trabalho, né?
vezes o diretor só quer dizer porque para dizer que ele está ali. Não precisa ele falar nada. Ele falando menos é até melhor, porque a pessoa está vendo que ela está, né, entendendo direitinho, né? Mas a não ser que você esteja fazendo, né, dando outras intenções, né? Porque às vezes você numa inflexão que você pode dar, pode ter uma dupla intenção que você não percebe, né? Aí o diretor está ali para isso. Olha, não é bem assim, né? Ele não quer dizer isso. Né? Nesses casos assim é maravilhoso. Eu gosto do diretor que te coloca na cena. Não precisa te contar a história do filme. Você não participa do filme inteiro, né? Você vai dublar o seu personagem, ele te coloca na cena que você está fazendo. Como você vai fazer qualquer cena, em qualquer lugar, em televisão, né? Você vai fazer uma cena assim, ninguém te conta a história da novela inteira para você fazer uma cena. Ele vai te explicar o que você está fazendo naquela cena ali. Aí você vai ver a cena pronta, na dublagem a cena está sempre pronta, você não tem que criar nada. Então é só você se localizar ali. Quando o diretor já te localiza, você já entendeu. Quando você vê, você não precisa entender para ensaiar, você já entendeu. Então né, você economiza um processo da etapa, que é entender o que está acontecendo ali. Se o diretor já te situa, você já entendeu tudo que está acontecendo ali, é só você ensaiar o texto e gravar. Isso é que é, né? Mas esse tipo de trabalho assim é bem detalhista, mas quando é uma comédia assim é legal né, que a energia da comédia está sempre, né, positiva, né? Não tem como ter energia negativa fazendo uma comédia. Aí não tem como. Você está para baixo fazendo, né? A não ser que o personagem seja assim, né? Que a intenção seja um personagem, né, deprimido e que a graça esteja aí. Mas, enfim, é uma diversidade de temas, né, que a gente faz também. Alguém perguntou aqui do Super Choque, Foi. uma série que eu dirigi. Como foi dirigir? Eu dirigi do início até o final, né? Porque, inclusive, foi eu que batizei a série, né? A única que eu consegui batizar na minha vida. Eu dirigi 21 anos, porque sempre, quando a gente dirigia uma produção, eles pediam. Teve uma época que eles pediam. A Globo, principalmente, pedia isso. Mas alguns distribuidores pediam também sugestão do título, né? Porque sempre muda o título do filme, da série. E eu botava qualquer coisa, sabe? Nunca aceitam o que a gente sugere, né? Aí eu fui pelo óbvio também, que era Static Shock, o nome do original. Choque estático. Eu não tenho porque é um super-herói, então era super choque. Velho. Era o óbvio, né? E ficou o super choque. Foi legal, porque eu que escolhi o elenco inteiro, né? Para os testes, tudo. É legal você ter essa liberdade e essa responsabilidade também, né? Inclusive, eu me escalei para fazer um personagem que as pessoas até gostaram, né? Um personagem pequenininho até, mas era meio que um bandidozinho, não sei o que, de fogo. Raio de Fogo, eu acho que era o nome do personagem. E botei uma galerinha legal. Eu escalava sempre gente é, competente, né? E que a gente tinha no mercado, assim, né? Experimentava gente que estava chegando em personagens pequenos também. Senão você, né, acaba prejudicando a pessoa que não tem experiência, né? E ia testando as pessoas assim. Eu nunca gostei de fazer teste com ator para dublar. Eu escalava para fazer pequenas coisinhas assim e via o comportamento da pessoa, né? O, o que ela rendia, né? Aí já começava a dar coisas maiores e aí começava a formar um elenco, outros elencos também, né? Senão fica uma coisa muito limitada e as pessoas chamam de panelinha. Não é panelinha, porque não tem, né? Você fica sem mão de obra e você acaba ficando naquele círculo vicioso ali, né? Mas hoje em dia não tem muito isso, tem muita gente, né? O Eric, O mercado tem muito profissional já no mercado, né? o Eric perguntou como foi dublar o Batman. O O Batman Christian tem 20 anos que eu dublei, que eu comecei a dublar a trilogia, né? Foi em Bale. 2004, tem 20 anos. Não foi legal porque eu não tive o filme para ver, né? Eu dublei uma boca. A gente dublava sem imagem porque na época tinha pirataria, eles diziam que se fizesse as cópias
cópias lá, eles tinham que fazer, mas não adiantava nada, que você acabava de dublar, já tinha os filmes piratas já na rua vendendo. Era só para prejudicar a gente mesmo, né? Então eu não tive, né, o personagem para. Eu lembrava do ator porque eu já tinha dublado ele, mas não via o que acontecia. Então foi um trabalho meio dublagem no método Braille, né? Que você está no escuro. É tipo dublar um game, você não tem imagem, você não tem nada, né? É um trabalho mais de mixagem, né? Você faz dentro daquilo que você está ouvindo, mas você não vê os detalhes, as respirações, né? A cena mesmo, né? Pra você saber, né, onde você está, se situar, né? Fica um trabalho meio de uma voice over, né? Dentro dele. Não é, para mim, não é muito dublagem, né? É uma coisa mais técnica, né? A gente tentar fazer em briga mesmo, não sei se ele tá apanhando, batendo. Você não tem como ver. O diretor até falava, não lembro nem quem dirigiu, mas falava eu falava, você viu o filme? Vi, mas então por que a gente não vê? A gente que vai dublar, né? É muito estranho isso. É, eu acho uma falta de respeito, né, com o profissional, inclusive. Eu até participei de uma festa da Warner, que era sobre o Batman. Eu pensei que fosse sobre o personagem Batman, mas era sobre a dublagem do Batman que eu tinha dublado, né? E me perguntaram o que eu falei, foi uma decepção, porque eu não tive o personagem para ver, né? Vocês não deixaram eu ver o filme para dublar. Eu reclamei com eles mesmo. É, inclusive, né, se eu tivesse visto, eu faria um trabalho melhor até. Não sei, né? A gente tenta fazer o melhor possível, né? Sem a imagem, eu acho que eu podia, se eu tivesse a imagem, eu acho que eu podia fazer uma coisa até um pouco melhor, né? Não sei. Não dá para avaliar nesse sentido, né? Então tem coisas que não te dão né, muita, muito boa lembrança, né? Porque eu gostaria de ter uma... Eu, quando dublei o Hércules também, que eu dublei há muitos anos, já tem quase 30 anos. O Hércules foi em 96, cara, 97, ó. Eu não tinha, às vezes, porque o filme não estava pronto, a gente dublava meio que simultaneamente em todos os países que dublavam, né? Então eles mandavam, às vezes, cenas com a tela pintada, né? A primeira tela pintada do desenho, né? Que é para o ator da voz original criar a partir daquele desenho. Então só tinha aquela imagem e o som gravado. Às vezes você tinha que gravar cenas assim. Mas você tinha pelo menos o personagem, já tinha visto ele em outra cena, né? Era uma coisa meio não estava pronta ainda, né? Tanto que a gente ia fazer cenas depois, essas cenas que a gente tinha feito com a tela, às vezes eles mudavam lá, a gente tinha que fazer algumas cenas. Isso ainda acontece hoje em dia, porque tem produções que são dubladas quase que na sequência, né? E às vezes eles vão revisando lá, ou vão editando, e aí você tem que refazer um trechinho que foi editado, uma coisa assim. Então essa parte toda é a parte, né, a parte de por trás dos bastidores que ninguém vê, né? É o que a gente faz, né? É o nosso ofício é esse na dublagem, né? Você tem que estar disponível para esse tipo de situação. É, Héctor, o personagem assim, que eu gosto mais de. O que você dublou é o Batman, né? Que é o mais conhecido de todos, né? O Batman, do Christian Bale. O meio real de One Piece também, que eu gostei bastante, que você deu a voz do personagem. O Mihawk foi aqui na, na Unidub. Foi recente, acho que foi depois da pandemia. Foi depois, 2022, talvez, não lembro. Mas foi agora, né? E é legal também, é um personagem pequeno também, né? Mas
Ele tem uma importância, né, na história lá do One Piece. Tem essas lendas, né, no anime, né? Então é tipo isso, um personagem já falado, lendário, assim, que aparece. E, e o público gosta, né, desses personagens, assim. Eu dublei um outro também, que era um padre num anime desses, assim. Eu gosto de qualquer personagem. Eu fiz muito galanzinho, heróis, porque eu não tinha uma voz muito grave, né? Quando eu comecei a dublar, eu era tenor. E depois eu virei barítono, né? Minha voz ficou mais grave. Então, os vilões vieram depois para mim, depois de velho mesmo. O vilão é muito mais interessante, né, do que o mocinho, né? E, então tem uma gama de personagens que a gente pode fazer também, né? Mas esses mais trabalhosos assim são os mais desafiadores, né? Eu não estou te ouvindo. Hum? Ah, agora sim. Agora sim. É porque o celular é meio. Ele não tem um áudio assim, tão bom assim, né? Como. Vou ver se eu conserto isso. Mas, enfim, é assim. Qual o seu dublador assim, preferido? É, Meu que o senhor dublador? favorito, que o senhor mais gosta? Eu não tenho dublador favorito. Eu tenho, eu tenho em quem eu me inspirei para que eu trabalhei com uma. Tenho sim, mas não nem é vivo mais. É, tipo assim, uma pessoa que eu me inspirei, eu não me inspirei porque eu conheci trabalhando assim, né? Mas que me inspirou a buscar esse caminho na dublagem foi o André Filho, mas a inspiração não era o trabalho dele, era o estilo que ele tinha para trabalhar, né? Porque quando a gente dublava com a cena passava, ele via uma vez só, e ele não ensaiava, ele só olhava para a tela, ouvia, já tinha lido o texto e gravava. E você que se virasse, porque ele ia em cima da imagem ali. Às vezes ele pegava uma palavra aqui, outra ali. Não que eu faça isso, mas isso me chamou a atenção, assim, porque eu via muito dublador chegar ali e lia, né? Na maioria das vezes era um pessoal de rádio ainda na época. E isso me chamou a atenção e me inspirou. Porque eu não tenho, eu dirigi muitos anos assim, mas eu tinha o- o- os dubladores não era o que eu preferia, né? Era o que às vezes já dublava um ator. Mas eu gostava de trabalhar com quase todo mundo, assim. Não tenho dublador favorito, assim. O meu trabalho também eu sou muito crítico, eu não gosto às vezes se eu ver alguma coisa, eu gosto de, né, de ter feito diferente, né? Mas dublagem é aquilo ali, naquele momento que você faz. Não dá para tentar, né, mudar, melhorar, já foi. Então, por isso que eu falo, você tem que se esforçar para fazer o melhor possível. E vai ficar registrado é aquilo ali mesmo. Não tem como mudar depois. Eu também é, gosto muito dos dubladores também, né? Assim, para encontrar um favorito mesmo é difícil também, porque eu gosto também de todos, É né? porque tem muita gente, né? Muito Né? Tem dublador. muita gente. Dá para ficar. É que nem qual personagem você mais gosta, não sei. Tem tantos. Eu gosto de qualquer personagem, assim, bom. Tem pessoas que gostam né, de uns personagens que eu nem lembro, às vezes. Que são personagens que a gente faz pequenos, assim, em determinadas produções, assim, que a gente não lembra, mas que tem uma importância no filme, né? Que às vezes viram um personagem, assim. Uma vez eu fui num evento na Paraíba e tinha um concurso de cosplay e tinha um rapaz vestido de um ninja branco, que era um personagem que eu tinha dublado, um personagem até não era tão pequeno, mas era um personagem, um ninja branco, eu não lembro de que filme que era. E
E ele apareceu pra, né? E eu gostei mais do personagem, mas nem sabia que era eu que tinha que dublar aquele personagem. Depois que ele veio falar pra mim, você lembra? É Stormwater, era uma coisa assim. Era um nome de um personagem assim. E ele fez, esse personagem você dublou, eu até ia pedir pra você se eu podia usar a sua fala. Falei, eu podia gravar pra você até, porque eu não lembrava que eu tinha dublado esse personagem. Né? Tem coisas assim que a gente faz, não... que a imagem, às vezes, do filme também, dependendo de onde você duble, tem sempre umas linhas, umas marcas d'água na frente, né? Que às vezes a imagem você não consegue ver. O figurino, às vezes, né? Ou é em preto e branco, ou a cópia é meio escura, né? Tem sempre uma coisa que você não consegue. Não é como você vê um filme, né? A gente tá, né? Você nunca sabe a imagem que você vai ter ali. Dependendo da produção, do distribuidor, vem um monte de marca na frente, que às vezes você fica até difícil de ver a cara do ator, né? As coisas de pirataria que eles falam. Enfim, é coisa que atrapalham a gente, né? Só. Mas é isso. E o que mais você quer saber? Como é seu nome que você não me disse? Meu nome é Nathan. Opa, Natan? isso, Nathan. Então, Natan, você quer perguntar mais o quê? Eu queria saber a respeito de como foi dublar o Batman dos Jogos do Arkham. Pois é, foi na mesma época quase, né? E era a mesma coisa. Eram só. No game são arquivos que a gente dubla, né? Porque dependendo de quem vai jogar, tem várias opções. Então você grava todas, né? Então são muitos arquivos que você dubla, é uma coisa mais técnica, né? E é tipo o filme que eu fiz. Eu dublei pelo som também. E o game você não tem a imagem. É muito difícil. Às vezes você tem o, o, o perfil do personagem desenhado ali, como ele é, né? A fotografia do personagem. Você vê e fazer uma voz em cima daquilo que você ouve. Aí você imagina aquele personagem ali. Mas tem que fazer do mesmo tamanho para poder sincronizar depois, né? Então é um trabalho muito técnico. É muito técnico, né? E cansativo, porque você repete muitas vezes, né? Variações sobre o mesmo tema. Então é uma coisa muito desgastante, mas eu não sei que eu não jogo, né? Mas quem joga gosta, né? Faz sentido. Aquilo tudo que a gente lê ali, ouve e fala, faz sentido, né? Acho que é por aí. É tipo um quebra-cabeça, né? Que a gente faz e depois eles montam. Você fornece a matéria-prima para eles fazerem depois a edição lá. Isso, muito bom. O senhor ainda está fazendo, ou quer dizer, a pergunta é se o senhor está aceitando algum convite para ir para eventos? Não, Não. tive há pouco tempo, mas não fui, não. Não tenho tido, não. O senhor viu em post do senhor no Instagram, que o senhor estava falando que ia se aposentar. Oi? Me aposentar? Eu estou esperando, né? Estou com uma pendência aí judicial para poder me aposentar, né? Estou esperando, porque eu já tenho. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, rapaz. Comecei a trabalhar muito cedo. Mas não, eu parei também, estudei, fiz teatro. Depois eu comecei na dublagem, eu comecei e também nunca mais parei, né? Até hoje a gente tá aí. E chega uma hora que você tem que dar uma, né? Tem que pensar não agora, né? Mas estou pensando sim, né? Aposentar, pelo menos para ter alguma coisa, né? Porque é o que eu falei, se a gente tivesse direitos conexos, não precisava estar me preocupando em me aposentar agora, né? Ou até me aposentaria também, mas é isso que a gente tem que batalhar, né? Esse país é muito complicado, rapaz. Muito complicado. Isso aí são leis que não pegam e a gente que se lasca. O Patrick está perguntando aqui como foi, deixa eu ver a pergunta, como foi
a sua primeira dublagem na profissão. A primeira, É dublagem. olha, eu não lembro da primeira, porque, como eu falei para você, eu comecei a fazer estágio, então a gente fazia. Eu tinha que estar lá na Herbert das 8 e não sei quando da manhã até às 17, não sei quando da tarde. Então você dublava o dia inteiro, vozerio. Você estava na arena ali, o diretor falava, vai lá, faz aquele personagem. Você ia fazer. Vai lá, faz aquele personagem. Você ia fazer. Era assim, você pulava de estúdio, tava lá na vozeria, você fazia. Então eu não lembro a primeira dublagem que eu fiz. Foi nessa que eu já fiz estágio, a gente já dublava, né? As produções ali, fazendo pequenos personagens, assim. Tem uma série que nessa época tinha muito, era DuckTales. DuckTales é uma série muito longa e foi nessa época do meu estágio. Então, um monte de personagenzinhos ali que apareciam em DuckTales eu fazia. Todo mundo estava fazendo estágio ali, fazia. Que geralmente era o Zé Santana que dirigia no sábado. Ele botava todo mundo no sábado para fazer vozeria ali. Então, né, era muito assim. Agora, a dublagem, quando eu fui contratado, eu lembro de uma cena que eu fiz, acho que foi o primeiro horário que eu fiz. Era, era uma série chamada Trovão Azul, policial, uma série policial. Agora eu não lembro o que eu fiz, era uma coisa assim também pequena. Quando a gente começava naquela época, hoje em dia também, né? Você começava fazendo pouquinhas coisas, né? Você começava a fazer testes, aí você começava a fazer os seus fixos, né? As séries, assim que a coisa continuava, né? A primeira série que eu passei, assim, com personagem fixo foi Beverly Hills, o Barrados no Baile, que eu passei em teste. Agora, a primeira série que eu fiz assim foi o que eu lembrei há pouco tempo com o Nilson, que ele fazia o oh meu Deus, Teen Wolf, era um menino que virava lobo, e eu fazia o amiguinho dele. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro papel assim que eu fiz de uma série assim, mas não foi teste não, foi o Monjardim mesmo que escalou a gente. Quer dizer, o Nilson já era escalado, ele me escalou para fazer o amigo, que eu não lembro o nome do personagem, era o amigo do Teen Wolf. Mas foram um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim. E a primeira série grande, assim, que foi, a gente dublou 11 anos, foi o Beverly Hills, que eu fazia o Steve, o Ian Ziering, que eu dublei até há pouco tempo ele também. Eles fizeram um remake da série. E é isso, muitos atores que eu comecei a dublar. O Christian Bale, eu comecei a dublar, ele era jovem. E foi eu mesmo que escalei, que me escalei na Delas para dublar ele. Era um filme da Disney, de uma greve de jornalistas no início do século passado. E eram todos meninos, né? E ele era o, o maior do grupo e tinha um menor que os outros, entre, entre mim e os outros, né? Eu me escalei para fazer esse, escalei o elenco inteiro do Rio na época de garotos, porque não tem muita gente, né? Então eu falei, vou fazer esse maiorzinho aqui. E foi assim que eu comecei a dublar o Christian Bale, num filme chamado Extra Extra, foi em 1996. Foi ali que eu comecei a dublar o Christian Bale. E depois vim dublando eles em alguns filmes, né? E outros que foram dublados no Rio, né? Aqui em São Paulo eu também dublei alguns filmes dele. Até que me tiraram um pouco tempo na, na Disney. Mas enfim, é isso. Muito bom. Esse Biel tá perguntando quando o Lilo e Stitch foi lançado nos cinemas, você foi assistir e você se ouviu nas telas do cinema? Não, não vi. É, Eu fui ver o Hércules só. Os outros filmes eu não vi, não. Eu fui no lançamento do Hércules, lá no Rio. É, mas o Lilo e Stitch eu não vi, porque eu dirigia também, às vezes.
Já ficava assim meio sem tempo, né? Geralmente era de manhã essas estreias, né? Eram sessões de manhã num sábado. E sábado de manhã realmente era difícil para sair, né? Você trabalhar a semana inteira, ainda ter que acordar sábado para ver um filme que você fez, não, não ia não. Nessa época era de manhã que eles faziam, né? Hoje em dia acho que eles fazem outras sessões aí, mas nessa época era meio cruel. A sessão para a gente era meio difícil. Hoje é o grande dia de vocês, né? Hoje é o dia do dublador, dia 29 de junho. Isso apareceu há pouco tempo, porque a gente não tinha essa coisa de dia do dublador, né? Isso aí inventaram há pouco tempo aí, mas dizem que é hoje. Para comemorar, né? É válido, né? Tem dia do pai, dia da mãe, dia do dublador, tá certo. Então é hoje, né? Parabéns para nós. Parabéns a todos vocês. Essa é uma profissão que eu admiro muito também. Isso, Mas tem gente que não valoriza tanto, né? muita gente. Eu gosto muito de fazer, né? Eu, eu, eu admiro mais o trabalho do que o processo, né? Eu gosto mais de fazer do que de ficar vendo, assim. Eu gosto mais de fazer mesmo. Eu gosto muito de dublar. É uma coisa que me dá prazer de fazer. Acho que eu jamais deixaria de dublar assim por vontade própria, né? Acho que não. Mas enfim, a gente nunca sabe, né? Aí, ó, última pergunta aqui para fechar com chave de ouro. O Biel está perguntando: você se lembra do último dia de gravação de Shrek 2? Hum, não lembro mesmo. Essa memória eu não tenho, não, rapaz. A memória de dublador é meio precária, né? Porque a gente memoriza muita coisa em muito pouco tempo, então a gente fica com uma memória assim meio prejudicada às vezes, sabe? Você tem que decorar muita coisa em pouco tempo, que você vê, que você ouve, né? Que você vai fazer. Você usa muito essa memória assim, então eu não tenho muito espaço para ficar lembrando de coisas assim, não. De último dia, não faço ideia. Vai ser um dia normal como os outros, né? Tipo, acabou, que pena. Deve ser assim, não sei, né? Tem coisas que a gente gosta de fazer e acaba, né? O personagem morre, sei lá, a série acaba, enfim. Uma vez eu fiz uma série que eu gostei muito, mas só teve uma temporada e acabou. Eu nem lembro o nome da série, foi tão relâmpago assim, que eu não lembro mais. Era da Fox até. Não lembro. Lembro que era da Fox, mas a série qual era, eu não lembro. Mas a memória do dublador é uma coisa meio precária, né? O HD da gente é muito cheio. A gente não decora texto, mas o que a gente decora do resto, você não tem noção, né? Você decora pausa, decora respiração, decora tudo ali, né? O texto você lê porque não dá para você ficar improvisando em cima do que você não sabe, né? Mas se você entender o que está falando, se vier com outras palavras, melhor ainda. A dublagem é meio isso. É uma versão, né? Não é leitura de tradução. Pronto, é isso a nossa entrevista de hoje, né? É, Obrigado, Natan. muito obrigado, Beatriz, pelo carinho também. Imagina, imagina. Estamos aí. Boa sorte para você Dia, nas suas entrevistas. boa Valeu. sorte. É a Tudo minha de bom. primeira vez entrevistando. Ah, é? Aí eu marquei logo com o senhor a entrevista. O senhor, valeu. Beatriz, Valeu, Natan. muito Tudo de bom obrigado para pela você, tá? Boa entrevista. sorte aí. Boa Até sorte. breve, se Deus quiser. Como é que eu Boa saio noite. daqui agora? Que eu não tô vendo onde eu saio aqui. No X, aperta no X para sair. Aqui tá bom. Então valeu, gente. Olha, Tudo de bom para vocês aí. Abraço. Tchau, tchau, Natan. tchau.